aqui. Então, olá, boa noite. Boa noite. Na semana passada, eu acho que eu parei aonde? Aqui na parte de absorção, né? Acho que sim, professor, nem lembro. Foi aí mesmo, desse desenho Na parte de complicado. absorção, Que aí eu falei que vocês já tinham visto esse conteúdo lá na biologia celular, né? As Sim. formas de transporte através da membrana, tá? Então, só retomando aqui, então, rapidamente, lembrando que a absorção acontece através da difusão através da membrana, pela difusão facilitada, o transporte ativo e transporte ativo secundário, tá? Lembrando também que tem aquele processo de transmembrana, que a gente viu no slide passado. Agora eu vou falar mais sobre a motilidade. Então, quais são as 5 funções que a gente tem na fisiologia do sistema digestório? Primeiro foi a digestão, não nessa ordem, né? Mas a digestão, a secreção, a absorção, a motilidade e o mecanismo de defesa, que todas as partes do sistema digestório realizam essas 5 funções, mas depende da região, ela é mais especializada em uma atividade. No caso da motilidade, a motilidade ela se estende em todo o trato gastrointestinal, né? Então, assim, a partir da faringe, do esôfago, né? Principalmente a partir do esôfago, os órgãos do trato digestório são ditos como órgãos tubulares, né? E todo órgão tubular apresenta uma estratigrafia. Né? O que é estratigrafia? Significa que a parede do órgão é formada por várias camadas, vários estratos. Tá? Então, aqui a gente tem um esquema, né? Então, aqui a gente tem o lúmen ou a luz do tubo. Deixa eu colocar aqui a ponteirinha. Aqui. Então, aqui nós temos o lúmen ou a luz do tubo, por onde o alimento vai seguir. Essa camada aqui, a primeira camada, ou seja, a camada mais interna aqui é a submucosa, é a mucosa, né? Então, ela recebe essa denominação porque essa camada, que é uma camada epitelial, ela contém muitas células mucosas, tá? E tem muita glândula, tem muitos vasos sanguíneos também, e inervação. Tá? Então, temos a submucosa, depois a gente tem uma outra camada, que é a camada submucosa, que é adjacente à mucosa, também é formada de tecido conjuntivo, tem muitos vasos, né, como a gente vê aqui seccionado, as veias, artérias, e muitas glândulas aqui também, tá? Então, essa camada aqui é de grande importância para o funcionamento do sistema digestório. Aqui, então, ó, essas estruturas que estão amarelas, em rede, isso aqui é inervação, né? Então, aqui a vascularização e o amarelinho representando a inervação. Aí, logo após essa camada, a gente tem uma camada muscular. Normalmente, os órgãos tubulares têm 2 camadas de músculo, tá? Então, essas 2 camadas de músculos apresentam as fibras apresentam direcionamentos diferentes. Então, a gente tem uma camada chamada de longitudinal, significa que as fibras têm esse trajeto, né, longitudinal ao longo do tubo, e a camada circular, que significa que as fibras estão em forma de anel, né, em posição de anel ao redor, formando a parede do órgão digestório. Bom, se é músculo liso, significa que ele vai fazer o quê? Movimentos de contração e relaxamento, tá? Então, todo órgão no trato gastrointestinal vai apresentar essa camada. E uma camada mais externa, que é a serosa, tá? Tá aqui a serosa, formado de tecido conjuntivo, é a camada mais externa. E aí, essa túnica serosa, juntamente a camada serosa, também tem uma camada chamada de peritônio, né? Uma camada visceral do peritônio. Por quê? Porque esses órgãos se movimentam, né? Já que tem a presença de músculo liso, músculo contrai, então tem um movimento. Então, para permitir o movimento, ele tem essa camada aqui, que vai permitir o deslizamento, né? Dos elementos
dentro da cavidade abdominal. Não é que ele sai, né? Mas ele tem um certo movimento para impedir a aderência entre as outras estruturas. Tá? Então, a estratigrafia do órgão, ela é composta pela camada mucosa, depois a submucosa, a muscular e a serosa. Então, são as 4 camadas que formam os órgãos digestórios. Opa. Aqui é uma imagem de um corte transversal, né? Aqui, no corte transversal, a gente observa a presença das vilosidades aqui do intestino, né? A presença de vilosidades. Lembrando que as vilosidades, elas são importantes porque aumentam a área de superfície do intestino e aí vai permitir uma melhor absorção dos nutrientes, né? E as células que compõem essa camada mucosa, elas também apresentam microvilosidades, né? E isso também vai permitir um aumento ainda maior da área de captação de água, de substâncias que estão aqui dentro do lúmen. Aí a gente tem uma camada submucosa, tá fina aqui nessa região, tá? E tudo isso aqui é a camada muscular. E aqui, por fora, a serose. O que essa figura chama a atenção, né? Que na camada muscular existe a presença de neurônios, tá? Então, existe uma divisão do sistema nervoso, chamada de sistema nervoso entérico, e essa divisão do sistema nervoso, ele é específico do trato digestório, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de neurônios que estão formando, então a gente tem uma grande população de neurônios localizados na parede do intestino. Então, existe uma complexidade muito grande no funcionamento desses órgãos que necessitam da presença desses neurônios localmente, né, sem que as informações precisem chegar até o sistema nervoso central. Então, existem mecanismos de feedback, mecanismos reflexos que acontecem no órgão mesmo, não precisa chegar até áreas mais superiores. Em relação ao movimento, né, existem 3 importantes movimentos que o aparelho digestório vai fazer, tá? Então, aqui a gente tem entre as refeições, quando o trato está vazio, ele vai fazer esse movimento chamado de complexo de migração motora, tá? Então, ele é um movimento que vai do estômago ao intestino grosso. O que é então esse complexo de migração motora? Naquele período pós-refeição, né, que a gente já levou, por exemplo, depois do período da digestão, umas 2 horas depois, ele começa a ser ativado, tá? Então, quer dizer que o intestino, o estômago, né, começa a contrair, promover essas contrações, para impulsionar os resíduos alimentares dentro do estômago e do intestino, tá? Então, essa contração, ela começa no estômago e vai chegar até o intestino grosso, especificamente no reto, depois de 90 a 120 minutos. Uma hora e meia, 2 horas, tá? Então, é uma contração que se inicia no estômago e leva até 2 horas até chegar no reto, tá? Então, esse movimento, ele é importante porque ele vai limpando o intestino, né, dos resíduos de alimento, de quimo que possa estar lá dentro, tá? Então, é o complexo de migração motora. Então, é quando o sistema, o trato digestório está vazio. Quer dizer, vazio não vai estar, né? Mas, assim, quando é o período entre as refeições, tá? Então, durante e após a refeição, ondas de contrações progressivas responsáveis pelo movimento anterógrado do bolo alimentar chama-se peristaltismo. Esse peristaltismo, eu acho que é o movimento que a gente mais ouve falar, né? Que o sistema digestório faz peristaltismo. Então, quer dizer que durante a refeição, esse peristaltismo, né, vai ser importante para quê? Porque ele vai promover também a quebra mecânica do alimento, tá? Então, ele vai promover aquela digestão mecânica do alimento. E aí, ele vai ser responsável pelo impulsionamento do bolo alimentar ao longo do sistema digestório. Então, qual a diferença do peristaltismo com o complexo de migração motora? Os dois fazem o movimento anterógrado, né?
Então, a diferença também está no tempo que se leva no processo de contração e na intensidade, tá? Então, que o peristaltismo são movimentos mais intensos. Crisiane, um minutinho, só que tem uma criança aqui do lado. Diga. Ok. Pronto. Então, aqui a gente tem o movimento do complexo de migração motora, que é um movimento mais lento, e o peristaltismo é um movimento mais intenso, né? Porque ele está promovendo essa onda de contração, mesmo para auxiliar no mecanismo de digestão e para impulsionar o alimento. O terceiro movimento é a contração segmentar. Então, ela envolve a contração e relaxamento de pequenos segmentos. E essas contrações, ela tem em torno de 5 centímetros, tá? Então, ó, o conteúdo intestinal é agitado para frente e para trás. Então, o que é isso? Então, aqui está o intestino. A contração e relaxamento, ela acontece a cada 5 centímetros, tá? Então, isso aqui representa o alimento, uma parte amarela, outra verde, vermelha e azul, para mostrar que conforme ele vai contraindo, né, ele vai segmentando, ele vai misturando esse bolo alimentar. Ó. Então, o amarelo se mistura com o verde aqui embaixo, depois o verde se mistura com o vermelho aqui, e o vermelho com o azul aqui. Tá? Então, quer dizer que esse alimento fica indo e voltando, mas não é que volta assim, em um trecho muito pequeno, né, em torno de uns 5 centímetros. Então, isso também vai favorecendo esse processo da digestão. Porque a gente pensa assim, digestão acontece aonde? No estômago, né? A maior parte da quebra acontece no estômago. Mas lembrando que essas moléculas complexas, elas são fragmentadas em partículas menores, tá? Então, de peptídeos ou moléculas ou carboidratos mais simples, né? De 2 a 3 moléculas. Então, quando ela chega no intestino, ela precisa ser fragmentada para poder ser absorvida pela parede intestinal, tá? Então, esse movimento vai fazer com que o alimento que esteja aqui também seja misturado com as secreções intestinais, tá? Então, ele vai misturando aqui com essas secreções que vão sendo lançadas aqui dentro. Agora, a gente tem um outro processo que é o mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, a gente tem inicialmente, a gente tem estruturas que ficam lá no fundo da cavidade da boca, né? Vocês estudaram isso lá na anatomia. Então, a gente tem aqui as tonsilas, a tonsila faríngea, né? Que vulgarmente conhecida como adenoide, tá? Então, essa tonsila faríngea. A gente tem a tonsila palatina, que é vulgarmente conhecida como amígdala, e a tonsila lingual, tá? Então, tonsila faríngea, tonsila palatina e a tonsila lingual. O que são essas estruturas? São agrupamentos de tecido linfático, tá? E o que o sistema linfático faz? Está relacionado com o mecanismo de defesa. Ou seja, esse tecido linfático, eles produzem células imunitárias, né? Então, linfócitos, e esses linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, ele já fica na região de entrada da boca e da cavidade do nariz, né? Porque por aqui podem entrar muitos micro-organismos, tá? Então, a primeira barreira, uma das primeiras barreiras, né? É a presença dessas tonsilas, tá? A saliva também tem substâncias que também são, bactericidas, tá? Que também vão promover a limpeza, né? Atuam como mecanismo de defesa no nosso organismo. Além disso, ao longo do trato digestório, a gente tem essas estruturas chamadas de GAUT,
né, que vem do inglês Gut Associated Lymphoid Tissue. Então, é um tecido linfático associado especificamente ao intestino. Então, eles podem estar, esse tecido linfático pode estar de uma maneira difusa, né, distribuído pela parede do intestino, né, em forma mesmo de células isoladas de tecido linfático, ou de maneira organizada, tá? As estruturas esse tecido linfático que estão organizadas, elas podem apresentar-se na forma de placas de Peyer, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem a parede do intestino, aqui a submucosa, e essas estruturas que estão aqui com pontinho azul, representam, então, a formação das placas de Peyer, né? Que aqui na histologia a gente vê certinho aqui, ó. Tá? Então, é tecido linfático. Já que dentro do intestino existe uma flora bacteriana muito grande, tá? Então, essas placas de Peyer também atuam nesse mecanismo. E as células M são células que que fazem parte do epitélio de revestimento da parede do intestino, né? Que também tem essa função imunitária. E a outra forma de mecanismo de defesa, que a gente nem pensa muito, é a presença da microbiota enteral. O que acontece aqui, né? Toda vez que a gente ouve falar o termo entérico está relacionado ao trato gastrointestinal, tá? Entero, sempre é trato gastrointestinal. Então, existe uma população de bactérias que vivem lá no nosso intestino, né? Então, a gente tem aqui a bifidobactéria, a enterobactéria, a clostridia, o lactobacillus e o enterococo. Então, o que a gente observa aqui é que a forma até das bactérias, elas são bem simples, né? Elas têm o formato de bacilos. Esse aqui a gente conhece, né? Leitinho fermentado. E o enterococo, a bactéria, ela tem a forma realmente mais arredondada, né? Ela lembra de um coco. Então, essa população bacteriana, ela é importante. Em que sentido? Essas bactérias, elas auxiliam no processo de digestão também, né? Então, tudo que está lá no intestino, ela também pode fazer a captação e fazer a digestão, auxiliar no processo de digestão, facilitando o processo de digestão para nós, tá? Que mais? Eles também fazem o controle de bactérias, de micro-organismos patógenos, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, tem episódios de diarreia, né? E a gente vai no médico, o que o médico receita? Você tem que beber muito líquido, e aí te passa um remedinho lá, né? Um medicamento que você compra lá na farmácia que tem bactérias. Então, você vai repor essa flora bacteriana, né? Porque a gente, nesses episódios de diarreia, a gente perde também essas colônias. E a gente precisa delas para manter o controle biológico mesmo da população de outros micro-organismos que vivem lá no interior dos intestinos. Então, eles também participam, né? Estão convivendo conosco simbioticamente, né? Então, eles são importantes. E o povo agora querendo se livrar das bactérias, né? Achando que ela ajuda, né? Não, a gente precisa das bactérias, não é assim, não é que a maioria das bactérias, elas são boas, né? Algumas bactérias são bem ruins, né? Mas o que acontece é que essas bactérias boas fazem o controle das ruins, né? Isso. Tudo bem aqui? Então, a gente ficou com a informação das 5 funções, tá? Agora eu vou falar um pouquinho dos hormônios digestivos. Então, quer dizer que o sistema digestório, além de produzir todas aquelas secreções, né, suco gástricos, enzimas digestivas pelo sistema digestório, muco, essas células que estão lá no intestino também produzem hormônios, tá? Então,
Aqui é só para a gente conhecer alguns hormônios, tá? Não vou ficar entrando muito detalhe, não. Então, a gente tem alguns hormônios. Eu coloquei aqui o nome do hormônio, o que estimula a produção do hormônio, aonde ele é secretado e qual é a ação desse hormônio, tá? Então, primeiro aqui a gente tem a gastrina. Gastrina, né? O nome já está dizendo alguma coisa. Gastrina, gastro, estômago, tá? Então, olha só. A distensão do estômago estimula, é um dos fatores que vão estimular a liberação da gastrina, né? Então, quando que o estômago distende? Quando a gente come, tá? Então, só o movimento da parede do estômago, né? Porque distendeu com a presença do alimento, já é um fator estimulante para a liberação da gastrina, tá? Então, elas são produzidas pela célula G, ou células enteroendócrinas, significa que está sendo lançadas também lá no intestino e no estômago. E aí ele tem várias ações aqui, né? Aumentando a secreção gástrica. Aí a gente tem um outro hormônio aqui, que é secretina. Ficou um aqui embaixo escondidinho. A substância P, a bombezina, o polipeptídeo intentivo, conhecido como VIP, peptídeo liberador de gastrina e a somatostatina. Eu coloquei alguns só hormônios, existem vários hormônios que foram descobertos e que agem nesse mecanismo da fome e da saciedade, tá? Então, e aí, quando a gente pensa em hormônio, significa que é algo que está sendo produzido e sendo lançado na corrente circulatória, tá? Então, ele é muito importante nesse mecanismo. Bom, agora a gente vai juntar tudo. Tudo que a gente viu até agora. Então, essa figura aqui, o que ela está mostrando? Como que acontece todo esse processo de digestão do alimento e absorção, tá? O processo de funcionamento do trato gastrointestinal, ela funciona em 3 etapas. Tá? Então, a gente tem uma fase cefálica, que é essa parte que eu vou falar primeiro, depois a gente vai entrar com a fase gástrica, depois a fase intestinal. E entender o que acontece em cada etapa. Essa parte aqui, então, a gente começa a observar o que é os mecanismos de feedback. Tá? Então, existem vários mecanismos de feedback negativo aqui, são inúmeros mecanismos de feedback, tá? Mas assim, para a gente entender como que isso acontece. Então, quando fala-se de fase cefálica, o que está falando aqui? Que está relacionado com encéfalo, né? Significa que é a fase que está acontecendo aqui, ó, na cabeça, né? No nosso encéfalo. O que estimula o sistema digestório? O que estimula o sistema digestório a funcionar? Cheiro, paladar, pensamento. Então, vai chegando uma determinada hora que você começa a pensar no alimento ou em algo saboroso, o trato gastrointestinal já começa a entrar em funcionamento, tá? Por quê? Porque está relacionado com o pensamento. O paladar, né? Então, tipo assim, ai, que vontade de comer, né? Vem o pensamento e aquela sensação, ai, que vontade de comer chocolate, né? Ou o cheiro, né? Chega 11 horas da manhã, por exemplo, você já acordou cedo, 11 horas da manhã você está apertando a fome, né? Aí você passa na frente de um restaurante. Agora que a gente está em casa, então é o dia inteiro, né? Aí aqui a gente tem esses estímulos que vêm a partir do encéfalo. Olhar, né? Olhar um alimento também já começa a estimular o funcionamento do sistema digestório. Tá? Então, não precisa o alimento chegar, não. Ele vai funcionar antes, ele já se prepara de maneira antecipada, tá? Então, aí o que acontece? Todos esses estímulos estão acontecendo lá no sistema nervoso central, né? Então, ele ativa áreas do córtex cerebral e do hipotálamo. Vocês estudaram lá com o Fernando, né? O hipotálamo. O que é o hipotálamo? É uma área que pertence ao diencéfalo, tá? Então, o que o hipotálamo faz? Ele faz o controle da atividade visceral, né? Então, além do controle da atividade visceral, também é uma área que está relacionada com
o comportamento emocional, né? Então, aqui o hipotálamo é uma área importante para esse mecanismo. Ah, lembrando que lá está o centro da fome, está o centro da sede, o centro da saciedade, né? Então, os principais centros relacionados ao trato gastrointestinal estão aqui. Aí, o que acontece? O hipotálamo está conectado a uma divisão do sistema nervoso chamado sistema nervoso parasimpático. Lembra do simpático, parasimpático? Simpático é quando você prepara o organismo para lutar ou para fugir, né? E o parasimpático já é para mais aquela fase de repouso, né? Mais tranquilo, tá? E é a fase que a gente vai, né, preparando para se alimentar. Então, estimulação parasimpática. Aí, como o sistema nervoso periférico, através do sistema nervoso parasimpático, ele se conecta, faz sinapse com os plexos entéricos. É que lá eu não falei a divisão, tá? Mas lá no sistema nervoso entérico tem duas divisões, uma que é o plexo submucoso e o outro é o plexo mioentérico. Mas de qualquer forma, a estimulação aqui é naqueles neurônios que estão localizados na parede do estômago e do intestino. Se essas células recebem sinapse, porque aqui tudo é sinapse, né? Tá acontecendo tudo sinapse aqui, tá? Começou a sinapse aqui, depois aqui, vem para cá, chegou até aqui. O que acontece com o plexo submucoso? Ele vai inervar células da mucosa gástrica. Inervando essas células da mucosa gástrica, essas células da mucosa começam a produzir substâncias para o interior do estômago ou produção de hormônios, tá? Então, o que é o pepsinogênio? É aquela enzima que vai ser responsável pela quebra da proteína. O ácido clorídrico, né, que é o HCl, aquela acidez que vai digerir o alimento, tem pH bastante ácido. Aumenta a secreção de muco, né, porque eu preciso do muco para proteger a parede do estômago. E a produção de gastrina no sangue, que a gastrina vai fazer com que aumente a atividade do próprio estômago. Tá? Então, existem várias substâncias que estão sendo lançadas aí pelo estômago e no estômago. E aí, tudo isso vai fazer o quê? Um aumento da motilidade gástrica. Então, o estômago começa a ficar agitadinho, né? Pensou, sentiu o cheiro, começou a agitar o estômago. É por isso que começa a fazer aqueles barulhos, né? Antes das refeições. Que é incontrolável. É mesmo. Vai até passar vergonha. Ai, nem me fala. Mas é um processo fisiológico, todo mundo tem esse mecanismo. Então, assim, aquele movimento todo antes das refeições é promovido por causa dessa fase cefálica, tá? Aqui é só uma observação, para falar que as emoções, como a raiva e a ansiedade, por exemplo, elas inibem a atividade gástrica, né? Porque elas atuam sobre o sistema nervoso simpático e o estômago tem uma inibição aí na sua função, né? Porque lembrando que o simpático faz? Preparar para lutar ou para fugir. Então, nessa hora, a gente não precisa do sistema digestório, tá? Olha só como que o pensamento pode agir, né? Sobre o trato gastrointestinal. Tudo bem até aqui? Sim. A segunda etapa é a fase gástrica. Mas como que eu vou diferenciar a fase gástrica da fase cefálica? Se a fase cefálica, a fase cefálica, ela estava preparando o estômago para receber o alimento. A fase gástrica é na fase que o alimento já está no estômago, tá? Então, aqui tem essa diferença aqui, tá? Então, a comida já está aqui. Então, quando a comida já está no estômago, o que acontece com a parede do órgão? Aí vocês lembram, né? Como é que é a parede, como que é o estômago? A gente viu lá no laboratório que ela é um órgão achatado,
né? Ela tem uma parede anterior e posterior. Então, com a comida, ela distende. Então, quando ele começa a encher, o que acontece aqui? A parede do estômago tem receptores de estiramento. Então, são receptores mecânicos mesmo, que detectam que a parede do estômago está aumentando de tamanho, está aumentando o volume, tá? Outro fator aqui que acontece são a presença de quimiorreceptores, né? Então, a parede do estômago contém lá os receptores químicos, ou seja, o que eles detectam? Aumento do pH. Então, qual que é o pH do estômago? pH 1. Então, conforme a gente vai se alimentando, o que vai acontecendo com esse pH? Vai subindo. Aí, o que o quimiorreceptor faz? Opa, tá subindo o pH, o que a gente tem que fazer? Aumenta a secreção de suco gástrico para deixar mais ácido. E qual que é o efeito de feedback aqui do receptor de estiramento? Se estirou, o que o órgão precisa fazer? Contrair, tá? Então, aqui a gente já tem mecanismos de feedback, tá? Então, receptores de estiramento, lá na outra fase também tinha. Aqui a gente tem receptores de estiramento, então, estirou, ele vai contrair. Dos quimiorreceptores, aumenta o pH, significa que tem que deixar o pH mais ácido ainda dentro do estômago, produzindo mais suco gástrico. Aí eu te pergunto, é bom beber líquidos durante as refeições? Acho que não, né, professora? Na minha Não. opinião, acho que não. Então, tanto é que os médicos recomendam, né? Quanto tempo, se eu não me engano, é meia hora antes e 2 horas depois da refeição, que é o ideal você tomar líquidos. Por Por que, quê? professora? Não combina? Oi? Não combina? Não, é porque quando você toma líquido, o que acontece com o pH dentro do estômago? Você dilui, você vai deixando o pH mais básico. Então, isso vai dificultar o processo da digestão, né? Então, aqui a gente tem que ter o pH ácido para quebrar o quê? Para quebrar proteína, né? Então, quanto mais ácido, melhor vai ser a digestão, Ah, entendi agora. né? Se fica menos ácido, não quebra tanto as moléculas. Você não tem tanto aproveitamento dos nutrientes que estão no alimento. Então, Mas quando tem azia, é porque sinal que o ácido tá pouco, professora? oi? Quando tem azia, é quando o ácido tá pouco? Não, a azia significa que o alimento que está aqui está subindo em direção ao Ah, esôfago. Eu já vou falar disso. Então, ó, as ondas de peristaltismo. Aí, o que vai acontecer aqui, né? O receptor de estiramento vão promover ondas de peristaltismo na parede do estômago, tá? Que é a contração. Então, aí ele vai fazer o quê? Ele vai contraindo, né? E aí essa contração vai misturando o suco gástrico com aquele alimento que você ingeriu. E aqui a resposta, né, ao quimiorreceptor é o aumento da secreção gástrica, né, que a gente já falou antes. Então, existe uma relação muito importante aqui na fase gástrica, que é o pH e a distensão, tá? Então, são dois fatores importantes para o processo da digestão. Aí, o que acontece nessa etapa também? Então, a gente tem aqui o estômago. Aqui embaixo, a gente tem um esfíncter, né? Lembra na anatomia? O esfíncter pilórico, tá? Então, existe o esfíncter pilórico aqui. E aqui a gente tem o esfíncter esofágico inferior. Só que aqui, o que é um esfíncter? Esfíncter é toda estrutura onde o músculo forma um anel, uma estrutura de anel muscular, né? Então ele fica lá fechando, abrindo, tá? Só que aqui não existe um esfíncter verdadeiro. Então aqui existe o que? Um esfíncter fisiológico. Aqui embaixo ele é verdadeiro, no pilórico ele é verdadeiro, ele forma um anel. Aqui não. Tá? Por isso que a gente fala que é um esfíncter funcional. Olha só, então. Professora, esse daí é o que chama de cárdia? A cárdia tá aqui, bem na região da cárdia. Ah, sim. Então, quando o alimento está no estômago, quando a gente terminou de fazer a refeição, o que acontece? Esse esfíncter aqui, ele contrai. Para quê? Porque o alimento não volte para o esôfago. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai
relaxar. Por quê? Porque é daqui do estômago que ele vai em direção ao intestino. Então, a azia, o que que é? A azia é quando isso aqui não funciona direito. Aí, o que acontece? Isso aqui, o alimento tá aqui, o ácido é bastante ácido, é muito ácido. Quando ele sobe, ele começa a queimar a mucosa do esôfago. Aí a pessoa fica com aquela sensação de queimação, né? Sim. Você tem azia? Tenho muita, por isso que quando eu como alguma coisa ácida, eu tenho que comer sempre doce para passar. Só doce que passa. O arroz me dá muita azia, não sei por quê. Você já foi no médico? Não. Ah, então tem que ir no médico dar uma olhadinha. Uma coisa que eu me lembrei agora. Mascar chiclete. O hábito de mascar chiclete é bom? Não. Também não. Por quê? É porque fica fazendo aquela movimentação de para preparar o estômago, né? Tipo, para Isso, receber. isso. Então, conforme você já vai fazendo a mastigação, você está preparando o estômago para receber o alimento. Só que aí o não recebe. E aí o que que ele faz para receber o alimento? Ele começa a produzir mais suco gástrico. Só que aí ele não recebe. Então, o que que ele começa a digerir? Ele começa a digerir o próprio muco que faz a proteção da parede do estômago. Aí começam, né, as pequenas gastrites, aí pode virar uma úlcera, aí da úlcera pode ter perfuração de parede do estômago, aí é bastante grave, tá? Que aí é o conteúdo que tá dentro, e aqui tem bactéria, né? A gente sabe que existe uma colônia de bactérias aqui vivendo bem tranquilamente, que é o H. pylori, né? Bom, aí então, ó, o pH permite o funcionamento da pepsina. No slide anterior, eu tinha falado do pepsinogênio, né? Que o estômago começa a produzir o pepsinogênio. O que é o pepsinogênio? O pepsinogênio é um zimógeno. Eu falei na semana passada, tá? Então, o que é o zimógeno? O zimógeno é uma proenzima. Então, a pepsina é a enzima ativa. E o que ela quebra? Quebra a proteína. Então, o pH ácido vai fazer com que aquele pepsinogênio seja convertido em pepsina. E a pepsina, sim, vai fazer a digestão da proteína, tá? Esse pH ácido vai permitir a eliminação de micro-organismos. Você tá me escutando? Sim. Eu acho que a bateria aqui que tá... Pronto, aí tá querendo dar falha aqui. Então, esse pH ácido vai permitir a eliminação de micro-organismo e desnaturação de proteína. Nesse momento também tem liberação da histamina, né? A gente sempre fala a histamina está relacionada com o quê? Com respostas alérgicas, tá? E também estimula a secreção que vai aumentar a estimulação de secreção de ácidos. Então, tudo isso aqui está acontecendo no estômago na hora que o alimento está lá dentro, tá? No momento que o alimento está aqui. Só que quando esse alimento ele se mistura com o suco gástrico, agora a gente vai chamar de quê? Chama de quimo, que é aquela mistura toda cheia de comida com suco gástrico, né? Às vezes você já deve ter percebido, né? Quando a gente vomita, aí vem um sabor ácido, bastante ácido, né? Bem ruim, Sim. tá? Então aquilo é suco gástrico, que dá um amargor bem ruim. Sempre vai ter esse suco gástrico, professora? No estômago, sim. Sim, sempre tem. É assim, nos momentos de preparação do estômago, ele aumenta a secreção. E determinados estímulos, né, visuais, gustativos, até auditivos, né, podem estimular um aumento da secreção gástrica.
Auditivo no sentido assim, né? Quantas vezes eu já ouvi uma pessoa, um colega, tipo, eu vou abrir uma lata de cerveja, aí faz aquele clec da lata de cerveja, e o outro já fica todo lombringuento, eu quero tomar uma cerveja também. É nesse sentido, né? Ou você vê o ruído, por exemplo, de uma embalagem abrindo, ou seja, depois já começa a pensar, acho que é alguma bala, algum chocolate, alguma coisa assim, né? Então já vai preparando o estômago também. Olha quantos estímulos, né? É. Agora a gente tem a terceira fase, que é a fase intestinal. Então, é a fase que esse quimo, ou bolo alimentar, sai do estômago e vai em direção ao intestino, né? Aí, o que acontece nesta fase? O estômago começa a diminuir a sua atividade, né? Por quê? Porque eu vou precisar da atividade, um aumento da atividade intestinal. Então, começa a inibir o esvaziamento gástrico e a diminuição da motilidade do estômago. O que acontece é que a gente tem um volume aqui dentro, e esse volume todo que está no estômago não pode ser descarregado de uma vez em direção ao intestino. Ele vai segmentado, vai aos poucos, tá? Então, por isso que ocorre uma diminuição nessa atividade de contração, tá? Para que o conteúdo aqui dentro siga de uma forma mais branda. Reflexos inibidores, então, vão impedir sobrecarga do duodeno, tá? Então, esse reflexo inibidor vai ser importante aqui para que o alimento siga em direção ao intestino, tá? Então, vai diminuir a atividade aqui estomacal. Aí, quimireceptores, então, detectam ácidos graxos, proteínas e glicose no duodeno. E aí estimula a secreção de secretina, colecistoquinina na corrente circulatória. O que acontece aqui? Quando é que eu vou começar a perceber que estou ficando satisfeita? Você faz uma refeição, né? Aí você se alimenta. Mas quanto tempo demora para você começar a sentir satisfeita? Ela é uma sensação que vem rápido ou demora? Acho que vem rápido, que dá a sensação de cheio, será? Depende. Rápido quanto? A senhora está comendo agora aqui. Mas você mastiga 2 rápido ou mastiga segundos. devagar? Eu sou lenta. Então vem. Por exemplo, né? Tem pessoas que comem muito rápido. Aí, tipo, fez a refeição em 5 minutos. Aí ela terminou de fazer a refeição e ela pensa assim: eu ainda estou com fome, né? Por que fica com essa sensação de que, eu ainda estou com fome? Porque não deu tempo do estômago fazer a digestão e o intestino começar a perceber a presença de ácido graxo, proteína e glicose. Né? Então, essa sensação. Então, o que acontece? A presença de ácido graxo, que é a quebra dos triglicerídeos. Aqui o correto é aminoácido, né? A presença de aminoácidos, de pequenos peptídeos e da molécula de glicose no duodeno é o estímulo para secretar, então, a secretina e a colecistoquinina. Aí o que acontece? Esses dois hormônios, eles são lançados na corrente circulatória. Se cai na corrente circulatória, até chegar no hipotálamo, demora um pouquinho, tá? Então, isso leva em torno de uns, se não me engano, uns 15 minutos, né? Então, cai na corrente circulatória até ser detectado no hipotálamo. Quando essa informação chega lá no hipotálamo, aí ele começa, opa, já posso começar a diminuir, porque o organismo está recebendo nutrientes, né? Está recebendo nutrientes aqui. Então, já posso começar a comer menos. Agora, você que come devagar é bom, porque você dá tempo do seu organismo detectar, né, a presença desses elementos aqui lá no duodeno, e aí você não come tanto. Né? Não come tanto, porque você vai ficando satisfeita. Né?
Então, o ideal é a gente mastigar não sei quantas vezes, gerar aquela papa na boca, né? A mastigar bastante, não comer a refeição com líquido, que é difícil, né? E comer devagar. Então, E são parece fatores. que quando eu como rápido, não senti, parece o sabor, sei lá, o gosto. Não sei. Acho que é assim. Sim, E sim. lento não, você vai sentindo, vai gostando. É o certo, né? É o certinho que você faz pra gente, pra saber o que você tá comendo, né? Não é simplesmente botar na boca e blá, né? Engole, É. né? Sentir o sabor dos alimentos aí. Tá? Então, olha só o que está acontecendo nessa fase intestinal. E aqui a gente tem ativação de receptores de estiramento pela distensão do duodeno. Então, quer dizer que a partir do momento que o quimo sai do estômago, ele vai em direção ao duodeno, depois do duodeno vai para o jejum e para o ilho, conforme ele vai enchendo, vai acontecendo aqueles mecanismos de estiramento. Então, ele enche, distende a parede do intestino, e aí vem o mecanismo reflexo de contração, né? Aí vem as ondas peristálticas, né? Então começa o peristaltismo. Qual que é a importância da presença de fibras na nossa alimentação? Se a gente não digere fibra. A gente não é ruminante, né? Que nem a vaquinha lá que tem enzimas que digerem fibra, né? Nós não temos essa capacidade. A gente pode ter algumas bactérias que auxiliem nesse processo, né? Mas nós mesmos não produzimos essa enzima que degrada a celulose. Então, qual que é a importância da fibra? Fazer volume. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que reclamam do trânsito intestinal, que o trânsito intestinal ela entra. Aí o médico fala assim, o nutricionista, tem que comer mais fibras. Então, a fibra ela vai dar o quê? Volume ao bolo alimentar e, consequentemente, às fezes. E aí, o que ele vai fazer? Aquele movimento de um feedback de estiramento e contração, tá? Então, ele vai formou volume, distende a parede do intestino e ele, com o movimento reflexo, faz a contração. E aí vem a onda peristáltica. É bem bacana esse entendimento, né, do sistema digestório em si, né? Mas Sim. é bem complexo também, né? Aí ainda aqui a gente tem outros hormônios, né, que são lançados e que agem localmente, tá? Então, por isso a presença dessa grande quantidade de neurônios que estão na parede do estômago e do intestino, porque existem muitos mecanismos de feedbacks locais, tá? Então, eles vão agindo localmente, aumentando a secreção de várias substâncias, tanto pelo estômago como pelo intestino. E aí, lembrando aqui que tudo isso aqui, né, também, lógico, existe essa inervação periférica, né, que é pelo sistema nervoso entérico, mas lembrando que o trato gastrointestinal, eles são controlados por impulsos parasimpáticos. A gente tem o nervo vago, que é o 10º par do nervo craniano, que vem lá do bulbo, tá? Então, a gente tem essa inervação aqui que também regula todo esse funcionamento do trato gastrointestinal. E acabou. Aí tem um questionáriozinho aqui, tá? Vocês podem responder. Eu não pedi para vocês colocarem lá no sistema, tá? Eu sempre deixo, porque em aula eu sempre coloco, né, no finalzinho, para estudar, tá? Mas dessa vez eu não vou pedir, eu vou colocar outra coisa lá no sistema. Eu vou colocar. Lembrando que na semana passada eu não coloquei o fórum, mas eu preciso colocar um fórum. Eu vou ver se eu consigo manter aberto mais tempo. E essa semana eu vou colocar um artigo falando do. Acho que eu não passei para vocês, né? Um artigo falando do açaí. Não. Então, eu vou colocar falando do uso do açaí
que está relacionado também com o sistema, com outros sistemas, tá? E algumas perguntinhas como tarefa. E eu coloquei uma perguntinha também para essa semana lá no fórum. Professora, essa atividade aí tem lugar para anexar lá? Eu vou colocar. Eu vou colocar. Tá. É que essa semana eu ainda não coloquei. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Ah, o fórum vai ser sobre mecanismos de fome e saciedade. Tá? Então, vocês vão procurar lá um pouco esses mecanismos de controle da fome e da saciedade e vão fazer um comentáriozinho lá. Entender um pouquinho esse processo. O que vocês entenderam, né? De fome e saciedade. Aqui eu coloquei bem rapidamente, tá? Mas é bacana entender um pouquinho mais. Vocês vão buscar essa informação. Tá.